Bom dia, pessoal. Vamos lá com mais um call nosso semanal macro do Fundo Gold Fields, Tio Domício, equipe. Hoje com a presença ilustre do senhor Guilherme Aires. Vamos lá. Para essa semana, a gente teve de importante na semana passada os números do PIB americano, o crescimento continua aí on track, bem forte, 4,4%, crescimento real para uma economia desse tamanho é bastante coisa, né? O PCI veio com um número aí dentro do esperado, mas assim, teoricamente ainda é um pouco forte, né? Porque eles esperam 2,8, e o JP Morgan vê aí near term upside risks. Essa semana, apesar de tudo, a Suprema Corte deles deve manter a independência do Fed. A CME está precificando aí 98% de pausa, de chance de pausa nos cortes para a próxima reunião do Fed, que é essa semana, né? E hoje temos como destaque aí o ouro cruzando a barreira dos 5.000 pontos, uma barreira psicológica, e o DXY baixando de 97, tá? A grande parte do movimento do DXY foi um comentário dos oficiais do Fed, de que a coisa no Japão estava começando a ficar preocupante, que eles poderiam ajudar, e o mercado lá começou a ficar com medo de intervenção também pelo Ministério das Finanças local. Então teve os dois aí falando, isso aí ajudou a derrubar o dólar ien de 1,58 para 1,53, e a gente já tinha aí um call de shortear dólar, comprar ien, e funcionou, só que assim, se não for feito nada, esse negócio continua, né? Então, eles ameaçaram colocar um corte de imposto aí em comida, temporário, para ajudar a aliviar os gastos da população, e aí o mercado meio que panicou isso. Parecido um pouco com aquele dia que o Haddad que saiu anunciando isenção em vez de anunciar corte, né? Então, vamos ficar de olho, porque ali vai ser uma fonte de vol aí para os próximos semanas, tá? O Brasil teve um rally bem forte na semana passada, estrangeiro colocando muito dinheiro, vocês vão ver pelo fluxo de câmbio, investimentos positivos, aí fazia tempo que não ficava, e até o trade balance negativo, que é uma surpresa, né? Inverteu a dinâmica, né? Investimento positivo. Para o pessoal do Cross Border Capital, que eu gosto muito, nós estamos na fase do ciclo de liquidez, economia real acelera, e aí você tem alta no preço de commodities, tá? E é isso que está se materializando mesmo. Estão acertando, tá? É menos agora liquidez para sistema financeiro, mais para economia real e commodities por derivação. Aí o Brasil está se beneficiando disso, né? Então, começando por Estados Unidos, que a gente sempre começa, temos aí os casos básicos de upside, que o Fed corta enquanto a inflação remains in check, né? E aí crescimento resiliente. É mais ou menos o que está acontecendo agora. Agora, existe o risco dessa inflação sair do check, se a base monetária voltar a crescer lá com monetização de dívida, né? E também tem um outro base case cenário que eles trabalhavam até um tempo atrás, que poderia ter fraqueza econômica, o Fed continua o rate cuts, isso também seria positivo. E o cenário de downside é o Fed cortando com a inflação subindo e a credibilidade do Fed ficaria em questão. Existe uma linha muito fina entre esses três cenários aí, nós estamos caminhando perto dos três, tá? Eu acho que hoje os preços refletem mais o primeiro, mas eu não descartaria o segundo e o terceiro, não. E o terceiro eu acho que é o mais perigoso e não estão muito longe disso acontecer, não. Se continuar a economia forte desse jeito, se o cara ligar a monetização a mais ali, der um espacinho no balanço dos bancos, pode ser que aconteça isso também, tá? Mas não, acho que não é para já. Então, vamos lá. Semana passada a economia americana expandiu 4,4 no terceiro quarto, pouco acima da estimativa, mas é o maior crescimento desde 2023, tá?
Então, acabamos de falar aí, Aires, ó, o crescimento reflete principalmente maior exportação e um smaller drag de estoques, né? Estoques saíram para trabalhar. Também teve um consumer spending forte, né? E mais gastos governamentais. E o consumer spending é o mais forte neste ano, dados aí do Trading Economics que eu peguei, tá? Então, vindo para o nosso Liquidity Watch, chegamos aí em record highs, mas o momentum está diminuindo, tá? O Fed colocou um pouco de liquidez, melhorou um pouco, mas você tem a China e Japão tirando, né? O Japão, já falei, base monetária está até contraindo. E o momentum dessa liquidez diminuiu, né? Então, 0,1, isso aí chegou a ficar 7, 8%. Isso é um finalzinho de alerta, tá? Quer dizer que vai ter um colapso, nada disso, é só presta atenção. O que eu acabei de falar, melhor de liquidez do Fed levou aqui a diminuição do spread entre o SOFR e o Fed Funds, já até negativou, por enquanto contiveram o estresse aqui, isso é muito importante. Já o Bitcoin, ele está aí, ele é um barômetro de liquidez, ele deu uma reagida, mas caiu de novo, hoje está subindo um pouquinho, tá uma briga aí, né? Está bem refletindo o que o painel de liquidez fala, né? A liquidez está alta, mas ela está, na derivada, ela está desacelerando, então, eu acho que o Bitcoin está vendo isso daí e está mais fraco também, né? Já o ouro e prata, que são mais relacionados com tensão geopolítica, diversificação de reservas, aí não param de subir, né? Aqui, bom, o slide de reverse repo tá atualizando, não deveria já ter aparecido, mas tudo bem. Ó, ponto negativo para a Microsoft, mas só pode dizer que está nas mínimas aí. Então, o dinheiro já saiu todo para trabalhar. Reservas bancárias, eles, essa última pernadinha de alta aí, né, o Fed melhorando a liquidez. O M2 deles, assim, crescendo ainda moderado, 4,3. Então, a gente sabe que se abrir espacinho aí no balanço para comprar os T-bills, esse M2 pode ir para 7,8, a inflação não fica em 2, tá? Mas isso não aconteceu ainda, os números estão bem comportados. Se a gente pegar o preço do ouro e dividir pela base monetária, a gente já rompeu os highs lá de 2011, mas esse gráfico não está em escala logarítmica, né? Peço perdão, mas assim, se o pânico continuar, ele for buscar esse low aqui, esse preço de 1980, significa que pode dobrar de preço ainda onde está. Seria como se o ouro fosse a $10.000, tá? E aqui em 2011, o high lá foi 1.800. E até pouco tempo atrás, isso era equivalente ao 4.400 que estava aqui, né? Agora, como já estamos em 5.000, ele já passou. O DXY, semana passada, ameaçou aqui romper para cima, uma barra significativa de baixa, com essa coisa do iene aí, não chegou nem perto do nível do 100. Todo mundo apreciando quanto o dólar hoje. Teve bastante abertura de taxa na Europa, e o euro fortaleceu também. E aqui a probabilidade para a reunião 96, não vai ter mudança aí no Fed Funds. Já para março, a gente estava assim, 78 de não ter, e já virou 84. Isso tudo deveria ser bullish para o dólar, mas não foi, por causa desse zoom do iene aí, né? E para dezembro, mexeu muito pouco. A maior probabilidade está indo cortar mais 50 ou 25. E se você somar aqui, ó, mudou muito pouco, tá? Então, acho que também por isso o dólar não deu uma fortalecida mais brava, porque, na verdade, até depreciou, né? Mas
se isso aqui começasse a subir de novo, esse conjuntinho aqui, para valer os longos, né? Aí acho que ia mexer o dólar para cima, tá? O GDP now para quarto trimestre continua forte. O Trump até falou na conferência dele, engraçado, ele usou esse número. Ele falou, estimativas para na conferência de Davos, né? 5,4 GDP, vocês vão ver como a nossa economia vai crescer. Ele tirou o número daqui, provavelmente, achei até engraçado. Já o do staff do Fed de Nova York, que é mais conservador, está em 2,7, mas ele subiu um pouquinho também, tá? A renda disponível calculado pelo NIPA, é o NIPA, né? Também se mantém comportada aí, só que deveria estar atualizado, não está indo, está meio devagar. Vamos ver. Apareceu. Aí. Continua subindo, isso aqui continua suportando o consumo. Se a inflação não subir muito, segue o jogo, segue o baile aqui, né? Tivemos a atualização do Leading Economic Indicators, finalmente, para outubro e novembro. Eles caíram, só que assim, na margem, eles caíram menos do que vinham caindo. Então, o mercado viu isso como positivo. O índice caiu 1,2 e vinha num ritmo de 2,6. Isso fez com que ele saísse dessa zona de recessão. O mercado viu isso como bom, tá? Apesar deles terem declinado. E os indicadores coincidentes continuam super fortes. Para o inflational casting, que eu falei, a inflação corrente lá está cedendo, um pouco como o Brasil, sim, cedendo a corrente, mas a implícita, ela fica indo e vindo, uma ligeira tendência de baixa, mas não está consolidando tanto. Chegou lá nos 2,20 e pouco, já voltou para 2,30 e poucos, que nem aqui, a gente chegou acho que nos 5,70 e pouco, voltamos para 5,90, agora está 5,80, melhorou um pouquinho, mas a corrente, ela tá arrefecendo um pouco, tá? O mercado fica tranquilo. Então, aqui está implícita para 10 anos, 2,32, subindo desse 2,20 e poucos, seria mais bullish, né? Eu acho que esse zoom no ouro e na prata aí, uma hora pode espirrar para os bonds também, os bondos vigilantes podem acordar e vamos ver, essa inflação implícita abre mais, né? Já na taxa reta, o Treasury sentiu esse 4,30 aqui, tá voltando para a região do 4,20. Se isso for um trend de alta, aqui é o primeiro suporte onde você poderia ter uma posição tomada de novo, tá? Eu continuo gostando dos TIPS. Semana passada teve um leilão de 10 anos, saiu a 1,94, uma boa taxa para se ter aí para o portfólio, gosto. Lembrando que tem o Treasury Direct, onde o cidadão comum consegue comprar, empresas também, que é o equivalente do nosso Tesouro Direto, né? Até o nome é igual. Os spreads de crédito, é impressionante, né? Como a economia continua crescendo um passo saudável, as empresas vão repagar a dívida, está na mínima. Poderia até ser um sinalzinho de alerta aí, a mínima da mínima, né? Mas assim, segue o baile aqui, tá? O Junk ETF também, o PU fazendo máximas, tendência de alta de livro-texto aí. Para essa semana temos aí Durable Goods, na semana passada teve o PMI também saindo melhorzinho. Para amanhã, Consumer Confidence, tem Federal Home, como é que era o código aqui? É o indicador de mortgage, tá? E na quarta, nós vamos ter o FONC e um leilão grande de FRN de 2 anos, né? O FRN é a LFT deles, tá? Não é tão famosa assim, mas é também outro papel legal de ter, porque ele é um colateral, é como se fosse LFT, né? Colateral imediato, liquidez imediata, né? Que mais nós vamos ter aí? Esse Unit Labor Cost na quinta, acho que é importante também. E na sexta, o PPI. Mas o FONC vai ser o evento da semana, né?
Só que esses FONCs que não têm os CEPs, ainda mais esses que esperaram estabilidade, tá, não deveriam mexer muito com o mercado, tá? Lembrando que os CEPs são Summary of Economic Projections, é março, junho, setembro e dezembro, é de 3 em 3, tá? Para essa semana tem bastante empresa reportando no S&P. Eu peguei a lista lá no site do JP Morgan, mas é muito grande, vai ficar confuso para a gente ver aqui. Mas o impacto é de 33%, a maior semana de reporting para empresas americanas, tá? Europeias é mais para frente, mas para Estados Unidos é agora, tá? Então, a gente sabe que está esperando, o consenso esperava aí o crescimento de mais de 10%. Vamos ver se vai materializar, né? Tem materializado, né? Aqui é o gráfico da NVIDIA, semanal para cima das médias ainda continua comprador. MicroStrategy já, outro barômetro de liquidez, nivelou aqui, não está muito bonito, mas se romper essas médias de novo, ela pode dar um calorzinho para cima, né? Teve um volume aqui na compra na outra semana, mas parou por enquanto, né? Que o Bitcoin, ele foi até os ele foi de 89 até os 97, voltou para os 87, hoje está subindo um pouco, acho que está 89, se eu não me engano. Isso aqui não vai subir enquanto não tiver um bull market no underlying deles, né? Mês de janeiro costuma ser positivo, apesar que a gente tá vai e vem aqui com essas ameaças do Trump de tarifa, né? E ameaçou por tarifa, o mercado estressou, aí ele voltou atrás, como ele sempre faz, né? E o S&P tá lá, tava nas máximas, aí com o negócio da tarifa por causa da Groenlândia, também com esse estresse no Japão, deu uma sofrida aqui, ele falou que não vai mais fazer nada, quer dizer, ele tirou o pé das ameaças, né? O mercado voltou, mas está trabalhando aqui em cima da primeira média, tá? Tá num ponto aí um pouquinho perigoso, dado tudo que já subiu, né? E aí, quanto o ouro, você vê que mais uma vez a bolsa deles não está performando tão bem assim. Mais uma manipulação nominal aí, né? Tudo quanto o ouro também ficou assim, né? Caiu a ficha do mercado que o ouro estava barato, né? O SPY quanto o TLT também lá em cima, mais um sinalzinho de alerta aí. Apesar que esses índices, esse ratio tem rompido máxima atrás de máxima, mas tem limite para tudo também, né? Pode ser que a taxa de juros abra primeiro e depois a bolsa venha corrigir, se o ratio ainda vá um pouco mais para cima ainda, vamos ver. Primeiro você tem os juros abrindo, aí depois e isso faz com que puxa a bolsa para baixo, depois com um certo delay, né? O IWM, junto com os emerging markets aí, ter uma semana boa. Já os bancões perderam um pouco do ímpeto aqui, no buscar as médias, mas continua comprador, nada de ruim aqui, tá? Os bancos regionais a mesma coisa, acho que é natural dar uma realizada depois de ter subido tanto, né? Bom, Builders, a mesma coisa, estava comprador, semana passada deu uma ficelada aqui, Bollinger começou a fechar, quem segue o baile, mas o mercado não quis pagar mais para cima, que deu uma pausa aqui. Já o Walmart, que vende aí para o consumidor mais low-end, segue bullish, né? Acho que muita gente tem pressão de custo lá e está trocando a cesta de consumo por coisa mais barata. Esse da base monetária do S&P a gente já falou. O VIX também desceu bem depois que o Trump tirou o pé, e aí estava lá nos 17, 18, veio para 15 e pouco. Deveria estar atualizado isso aqui, demora um pouquinho, mas não faz mal. E a gente viu que a correlação realizada está baixa, né? E a implícita, com a calmaria do Trump, também caiu aqui um sinalzinho de alerta, de leve, né? E por que eu falo isso, né? Olha o histórico longo dessa correlação, tá? Esse é um número que deveria ficar entre 0 e 1. Lá em 2010, quando teve o flash crash, foi em 75. 2011, 12 também teve
teve nervosismo, foi lá para cima. Você vê, isso aqui é uma média, ó, mais ou menos 50, talvez 30, 45, e hoje o negócio está aqui operando a 12, né? Então, isso aqui inspira um pouco de cuidado também, tá? Isso é um bom contrarian indicator. Então, para Estados Unidos, a gente fica com na parte de moeda, o dólar está enfraquecendo, o ouro está voando, o Trump está fazendo barulho, tem, acho que, muita gente diversificando o portfólio para outros ativos anti-dólar, né, emerging markets, ouro, tudo que a gente já sabe, menos os criptos estão devagarzinho, que elas foram muito em moda antes, talvez por isso, né, só que assim, se continuar esse crescimento econômico e já já o Fed tiver que mudar a mão nessa coisa de baixa de juros e tal, essa fraqueza do dólar pode inverter, tá? Mas primeiro, acho que eles vão deixar estressar um pouco mais a inflação, a população começar a xingar, porque assim, vai ficar aquela história, prefiro o crescimento e aí isso dá voto, ou prefiro mexer com a inflação, tentar reduzir a inflação, porque isso vai me tirar a volta, ainda essa segunda fase ainda não está longe de acontecer, ou se está acontecendo, eu não estou vendo aqui, tá? Mas, então, primeiro estamos mais na fase 1 ainda. Então, acho que o mercado deve continuar para cima aí, mas eu tenho um pouco de medo de comprar aí com a volatilidade implícita baixa, com relação implícita baixa, isso aí não costuma ser muito legal, tá? Então, quem for comprar aí tem que ter um stop meio curto. Ou comprar hedge também, né? Já na parte internacional, acho que chamou a atenção essa semana que teve abertura de taxa em Europa. A Itália abriu taxa, ficou acima até da França, ela estava abaixo, né? A França soltou uns números ruins de economia, setor privado crescendo menos, e aí e também vai ter a divulgação do pacotinho fiscal deles lá, e aí o mercado deu uma fechadinha de taxa. Foi a única que foi isso, um pouco na contramão. A bolsa deles realizou um pouco também, mas que eu vou passar para outros de Europa aqui, ó, só aqui, não está na ordem, né? Mas, ó, UK também abriu taxa semana passada, teve um comentário de que o mercado de trabalho não está tão fraco assim, e aí o euro valorizou, o pound está valorizando hoje, buscando quase as máximas, né? A Alemanha também abriu taxa, bolsa da Alemanha também estava nas máximas, caiu um pouquinho, voltou a subir, e o euro destaque aqui também ficando forte hoje. Então, o trade do dólar fraco, eu acho que também ajudou a entrar um pouco de dinheiro na Europa, esses yields abrindo, né? Fica mais atraente, né? Já na Ásia, a gente tem a China, hoje o Iron War realizou um pouquinho, voltou para a médiazinha dele aqui. Os bond yields de China voltando a esse range de 1,80 aqui. Tem um comentário de China que está aqui, que eu tirei do JP Morgan, que é o seguinte: eles conseguiram atingir lá os 5%, só que assim, o nominal foi só 4%, eles tiveram deflação, cara. Então, impressionante isso, né? 5% em termos reais, porque foi 4% nominal e deflação de 1%. Então, continua com alguns imbalances a economia deles, né? Então, eles tiveram aí crescimento nas exportações, mas o retail sales estagnou e o investimento fixo caiu bastante. Então, eles acham que esses outcomes dão abertura para o governo fazer um pacote de 900 bi de yuan, né? Desculpa, na verdade não é um pacote, eles estão desconfiando porque 900 bi foram emitidos em janeiro, e isso poderia trazer aí um fiscal deployment de curto prazo, tá? Eles acham que esse deflator deve cair, e o trade e a produção industrial deve se manter como importantes contribuidores para crescimento. O filme continua, né? Você vê os vídeos das fábricas automatizadas lá, não sabe até que ponto isso é propaganda ou não, mas o fato é que
as coisas continuam vindo de lá, né? E a moeda deles apreciou e não volta, o dólar também está bem fraco contra o yuan, né? Só estava valorizando contra o Ien, que tinha problemas, né? Aqui a bolsa da China também bem comprador. O dólar contra a emerging markets na semana passada tinha tido uma retrasada alta, agora voltou a cair, um pouco menos do que o resto, né? Mas hoje acho que deve ceder mais de novo. Aqui a gente já falou de Europa. E vamos para Japão. O Japão a gente sabe que está com uma situação inusitada, né? Taxa de juros abrindo bastante, base monetária contraindo 8% no ano. E isso aí poderia trazer o GDP, né, também contraindo. E o comentário do JP Morgan, né, foi que o Prime Minister Takaishi vai dar apoio a esse Temporary Consumption Tax Cut on Food. Uma medida assim populista, tira imposto de comida, a gente já viu isso aqui, e seria um estímulo de 0,7 do PIB. O mercado viu isso, como ele já tem medo do fiscal do Japão com juros abrindo, acho que foi o que faltava para terminar o pânico, né? E a gente sabe que tem um grande desafio para o BOJ fazer esse balance sheet normalization, que seria 13% do PIB esse ano, tá? É muita coisa. E se eles voltarem para trás nisso, o mercado vai entrar com esse papo da dominância fiscal, e o Ien volta a enfraquecer, tá? Então, a gente sabe que vai ter tumulto lá, vai ter volta. E o JP Morgan espera que a alta venha em abril, antes do consenso de ser no meio do ano, tá? Então, assim, eles estão meio que uma encruzilhada aí, né? Porque teria que continuar diminuindo o balance sheet, mas isso ameaça o crescimento econômico, aí dá uma medida que estimula a via fiscal, o mercado entra em pânico, faz o trabalho deles ficar mais difícil ainda. Então, dado que são muitos anos aí de estímulo e muita avó foi jogada para debaixo do tapete, a hora que a sujeira aparecer, ela pode ser meio feia mesmo, tá? Você viu até o pessoal do Fed fazendo comentário sobre isso, aí fica um pouquinho preocupante, né? Então tá aqui, os yields estão indo embora, teve um 6 sigma move aqui, e essa última fechada de taxa foi o medo no mercado de intervenção, tá? O Ien, na hora que aconteceu. Eu tinha comentado que talvez fosse uma boa vender dólar, comprar iene por causa dessa coisa de ter menos moeda circulando, né, juros subindo e base monetária contraindo, mas o que derrubou aqui foi o primeiro-ministro, o ministro das Finanças ameaçando, o Fed falando também, e aí enfraqueceu o dólar geral e o iene fortaleceu, que era o único que estava apanhando contra o dólar, né? E a bolsa dele sofreu um pouquinho nessa, que tem muita exportadora, né? Mas ainda está lá em cima, né? Então, e o petróleo também, acho que o destaque, a gente tem comentado que o petróleo está muito jogado, muito barato, todo mundo nessa visão bearish, e aí já sabe o que acontece, né? Aí subiu aí, ajudou até o nosso rally aqui das petrolíferas, Petrobras e companhia, né? Então é isso. O ratio de petróleo com ouro está lá embaixo. Aqui eu fiz a conta aqui também, ó. Tá quase nos lows do Covid. Esse ratio era bem mais para cima antes, impressionante, né? Com esse crescimento econômico que está tendo, não sei até que ponto isso aí vai continuar derretendo desse jeito, sabe? E o ouro, o destaque hoje, passou os 5.090, impressionante isso aqui. Uma máquina de alta não para, né? A prata, a mesma coisa, 109. A gente tinha falado que a prata poderia ter um movimento abrupto, porque o ratio dela com o ouro estava muito para trás, e aconteceu. Você acredita que pode acontecer, mesmo assim, quando acontece, ainda fica surpreso, né? O mercado é assim, né?
e acontece tudo de uma vez. Fica um pisando, sai um pisando em cima da cabeça do outro aqui, é que nem gritar fogo no cinema, né? Já o cobre, e também teve, desculpa, eu esqueci de falar, teve muita movimentação nas opções de ouro e prata na semana passada, e aí veio essa puxada. É impressionante como o mercado parece que arma a arapuca mesmo e depois vem para cima, né? O cobre, o Druckenmiller fez um comentário sobre o cobre essa semana, eu não entendi direito o que ele falou, porque o mercado está tight, não sei se isso quer dizer que não dá para ter posição, eu não entendi direito. Acho que ele falou que ele tinha medo de ter posição aqui, porque se a economia reverte o passo de alta, isso vai cair rápido, um negócio meio esquisito. Mas ele, o fato é que ele parou um pouco a alta aí, ao contrário dos outros dois, né? O aço também não sai do lugar, essa coisa de deflação na China, provavelmente é o que está se ajudando a segurar aqui, né? E o alumínio está indo bem, tem ajudado aqui a nossa CBA. Soja também importante para a nossa pauta exportadora, está vindo buscar essa, olha, uma resistência importante aqui nesse 1070, ó, tem, o mercado tem memória, né? Vamos ver se passa disso. E trigo já não tão importante para o Brasil, mas mesma coisa também, vindo buscar um patamar importante aqui, ó. Então, acho que global, semana bullish aí para ativos europeus, moedas em alta. As bolsas deram uma parada lá, mas nesse ritmo aí deve voltar a subir de novo. Muito fluxo para mercado emergente, pelo comentário aí dos bancões, né? Acho que o fluxo para a Europa também continua. Vindo para o Brasil, a gente tinha na semana passada o Lula 52, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro 16, Tarcísio 13. Aí tivemos aí a divulgação de pesquisa mostrando o Flávio Bolsonaro mais firme, isso mudou para 24, né? Ele comeu pontos do Tarcísio aqui, que está consolidando que provavelmente não vai mais ser candidato, mas a probabilidade em geral de trocar o candidato de esquerda por direita não mudou, porque o Lula estava com 52 e agora está com 53, né? Então, acho que grande parte do bullishness do mercado, a gente está falando de eleição, mas lógico que isso aí deu um susto, mas acho que o mercado já estava querendo comprar Brasil por causa de commodities, tá? E aí isso daí ajudou a dar um sustinho, mas se for parar para pensar friamente, não mudou muito, ele só tirou a probabilidade do outro, né? De qualquer jeito, não é recomendável ficar na frente do mercado do jeito que ele tá indo, né? Aí a gente já comentado aí o Bovespa por múltiplos está barato, por equity risk premium nem tanto, porque as taxas de juros não fecharam muito, vocês vão ver isso no gráfico do small contra o DI também. E aqui, esse importante do JP Morgan de hoje, 26 de janeiro, a equity strategy deles é um negócio importante. Lá eles falam, emerging market equities to continue outperforming developed markets, tá? Então, no ano passado, 31%, subindo 9% a mais que os mercados desenvolvidos, e já esse ano já está dando 5%, tá? O porquê disso, tá? Isso aqui é interessante. Enquanto a maioria dos bancos centrais da Europa, Estados Unidos, estão sendo vistos como chegando ao final do ciclo de baixa de juros, a gente tem 14 dos 23 bancos centrais de emerging markets ainda esperados, esperando que ainda vai ter baixa. Então, o mercado desenvolvido já promoveu essa baixa, o mercado e os bancos centrais dos emergings ainda vão fazer, que é o caso do Brasil, por exemplo. Por isso eles têm o Brasil no top call deles em emerging markets, tá? Aqui tem o MSCI emergente contra developed, deu essa pernada de alta aqui grande. Então aqui a gente tem, segundo o Morgan, né, o forecast para eles esperam o Brasil cortar 50 em março, tá? México 25 em junho, mas os verdinhos aqui é tudo easy, né?
Hungria, Uruguai, Turquia, todo mundo aqui ainda faria um certo easing, tá? Só acho que Chile e Colômbia que não. E Peru está on hold. Fluxo diário aí, estrangeiro arrastando o índice para cima, como sempre. Institucional vendeu, pessoa física vendeu. Pessoa física vinha comprando junto com o estrangeiro, ela tomou lucro aí. Mas é o estrangeiro que, quando quer, é ele que manda no mercado aqui, não tem jeito, ele é muito maior que os outros, né? Mas tá aí, tá o número aí printado aí para a gente ver. Na parte de câmbio, a mesma coisa, olha, terceira semana de janeiro, 2,2 bi de dólares em flow, tá? Então, aquilo que a gente tinha comentado também, que o short FX position dos bancos aumentou em dezembro, mas acho que eles sabem que tem muita saída e aí eles se aproveitaram disso, né? Hoje vai sair o dado de balança de pagamentos, eu não sei se já saiu, precisaria até ver isso também, e nós vamos ver qual que foram os principais drivers do outflow que teve naquele mês, tá? Mas o fato é que, assim, diminuiu o FX flow negativo, porque teve entrada de dinheiro, né? O acumulado aqui subiu bem, 2,9 de entrada, 1,4 no trade, que até surpreendente de ver o trade negativo, né? Se os dois ficassem positivos, talvez o real apreciou, mas não com tanta vontade igual a bolsa, talvez por causa disso, né? Fica sempre um para o lado e um para o outro. Então, se fosse os dois para o mesmo lado, talvez a baixa fosse mais exacerbada até do dólar, tá? A gente vê aqui no Daily FX Flow, olha, a entrada de dinheiro aqui, ó. Isso trouxe aqui o real para esse patamar de 5,28, 29, onde está agora. Um ponto importante aí. Atualizei na outra semana, né, o real contra o M2. Eu gravei uma linha mostrando toda uma tese que o Brasil produziu mais moeda que os Estados Unidos, mas os nossos acelera e breca são mais brutais do que os deles. Então, se você descontar a criação de moeda por taxa de juros, o real é melhor do que o dólar, porque o dólar só teve um período de tightening aqui, o Brasil ficou oscilando entre easing e tightening. Na média, essa linha roxa aqui é a resultante. Você deveria até ter uma apreciação do real por esse critério, tá? E aí, agora, atualizei hoje, importante, bom, antes de chegar na parte de equities, a gente teve aqui inflação implícita, caiu um pouco semana passada, 5,87 para 10 anos, hoje deve cair um pouco mais, né? Os DIs que estavam ameaçando subir voltaram a cair, teve volumaço aqui na venda, janeiro 27 também, e a curva que estava lá precificando 12,60, 12,50, caiu para 12,40, 12,20, fechou um pouco aí. Eu quero falar que é o seguinte, aqui na Bolsa, eu fiz o exercício do Bovespa dividido pelo M4, que não está aqui nessa apresentação que eu marquei os pontos, tá? Mas a gente está mais ou menos nesse ponto aqui agora, depois do rally. No outro slide que eu vou subir essa trilha daqui a pouco, mas ele está mais ou menos por aqui, tá? É um ponto que você olha e fala, putz, não tá mais aquele jogadaço para comprar igual estava antes, mas não dá para ficar vendendo aqui, tá? Que ficou perigoso, né? Se a gente for buscar esse high de 2019 aqui, ainda é como se a bolsa subisse 30% de onde ela está. Seria 240 mil pontos, tá? E aqui 210 mil pontos. Agora, para voltar nos outros patamares, teria que ter um mercado de commodities, um bull market de commodities estrutural. Pode acontecer, porque vendo o que está acontecendo na prata e no ouro, né, não descartaria, ou eleger alguém de direita e o Brasil começar a fazer reformas que adressem a produtividade, né, para a gente
passar desses patamares aqui, ou seja, traduzindo, mais 25%, 30% de alta na Bolsa, tá? Aqui, ó, semana passada tivemos uma alta bem forte com volume, os gringos comprando, né? IFR lá em cima e continua. O IWZ aqui num trend de alta muito forte. Agora, eu tive algum problema nessa apresentação aqui, que essa parte aqui ela não está atualizada, porque contra o IWW a gente veio para cá, e contra o IM também tem uma barrona verde aqui, está mais ou menos nesse patamar, tá? Nós estamos aqui no meio do caminho agora, mas não sei por que essa atualização automática, fajuta aí, não pegou. Esse aqui eu colei na mão, então eu sei que está atualizado. Olha o que aconteceu. O DI, assim como o dólar, né, não caiu tanto, o DI também não fechou tanta taxa, mas a bolsa deu uma porrada. E aí você vê o ratio do small no curto prazo contra o DI fez um new high aqui, tá? E a gente falava que isso podia acontecer porque não está tendo suprimento de equities, não está tendo mais emissão, e o Tesouro fica enfiando papel com a goela abaixo do mercado. Então, até por uma questão de supply e demand, esse ratio podia dar uma pulada e deu mesmo, né? Mais no longo prazo, ele ficaria assim, tá? E aí, quando coloca contra o ERFM, também, ó, ele saltou para cá, tá? Isso aqui também deveria estar atualizado, não sei por que não atualizou. Gráfico do milho, do café, também esses dois aqui deveria ter atualizado no automático, mas bom, vamos falar desses que estão prontos. Realmente, assim, a bolsa deu uma esticada aí no curto prazo, tá? Hoje ela abriu também rasgando para cima, atingiu uma resistência aí no índice futuro, que é esse 182.700 que ela bateu hoje, e sentiu um pouco. Mas o mercado ainda está muito comprador, pode dar uma realizadinha de curto prazo aí, mas fica difícil entrar na frente quando é assim, né, fazendo novas máximas. Aí vai que sai alguma pesquisa, o comentário nos bancões é onda de direita varrendo a América Latina, tal, e aí na margem os mercados tendem a performar melhor quando isso acontece. Apesar que é interessante, né, a média do mercado Latam com a esquerda tem sido maior do que com a direita. Mas é que, assim, a esquerda esteve muito mais tempo no poder e esteve durante esse período de alta de commodities. Então, meio que uma relação, não é causal isso, né? Mas eles falam, eu acho que eu li foi no JP Morgan isso também, eles falam que o importante é a mudança. Então, você está com todo mundo na esquerda e muda para a direita, isso costuma gerar rallies aí de 30%, 40%, que é o que está acontecendo agora, né? Então, no Brasil, assim, acho que assim, a renda fixa não performou tão bem ainda, porque o déficit nominal segue muito alto, mas a Bolsa deu uma engatilhada aí com essas commodities, e dado o preço do ouro e da prata, e o petróleo começando a reagir, eu não ficaria muito na frente disso aí não, tá? A gente continua com uma alocação, diminui um pouquinho no rally, mas é para comprar nos pullbacks, tá? Vamos ver até onde que pode ser um eventual pullback aí. Eu acho que é isso. Depois eu vou ver esse número de conta corrente que saiu e vamos ver o comportamento da bolsa aqui hoje, se vai ter uma puxada abrupta de novo, igual tem tido nos últimos dias, tá? Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, estamos aqui. Já completamos 1 hora. O Domas, é- é- em termos de ouro, assim, o que você tá vendo aí? Tipo assim, você acha que ainda tem espaço para uma boa alta, assim, ou você acha que tá já num preço tipo um pouco mais alto, assim? O que você tem visto aí? Então, eu, por muito tempo, fui um defensor de comprar ouro contra a bolsa americana, ele estava muito barato, contra tudo, né?
Agora acho que a coisa inverteu, cara. Eu preferia comprar mais essas ações atreladas a outras commodities do que o ouro. Até achar aquela coisa, tendência, se quiser entrar na tendência, o negócio pode explodir mais para cima ainda. Mas para a gente que é locador de recursos, você não vai ficar tradando dinheiro de cliente para colocar hoje para tirar daqui uma semana. Então, eu acho que ficou um pouco perigoso. Se você tiver, tem que ser uma porcentagem menor mesmo, 2, 3%, sabe? E talvez algumas mineradoras que tinham ficado para trás, mas também são muito voláteis, né? Então, eu preferiria para alocar, para segurar mais tempo, ter aí umas petroleiras, algo assim, a própria Petrobras mesmo, a PetroRio, PetroRecôncavo, porque o ouro está agora na fase de mania, né? Na fase de mania ele pode até subir mais, mas daqui 2, 3 anos vai estar mais para baixo. Então, quando a gente pensa num prazo mais longo, eu teria um pouco de medinho aí de comprar aí, tá? Se você for trader, aí talvez não. Você pode ir no embalo, coloca o stop curto, aquela coisa que a gente já conhece, mas para locador já é meio... Você viu lá, pela base monetária, já passou pelos raios de 2011. 2011 foi um mercado bullish para commodities, sabe? Foi bem bullish. Não foi tanto quanto 2006, 2007, mas foi a última pernada de alta. E agora eu acho que as outras commodities ficaram para trás em relação ao ouro, elas vão começar a andar, porque uma hora espalha, né? O cara que está muito no lucro no ouro, ele começa a vender e comprar as outras, né? Eu acho que tentaria antecipar algo nesse sentido. Perfeito. Não sou um grande comprador aqui mais, não. Você viu contra a Bolsa Americana também? Ó, em 1980, para você ter uma ideia, o low foi quando o ouro, o S&P ficou acho que 0,7 vezes, 0,8 vezes o preço do ouro. Então, hoje o S&P está 7 mil pontos, o ouro 5 mil. Então, o ouro poderia ir até uns 7, 8 mil pontos, esse S&P cair para uns 6 mil pontos, seria o ponto para trocar, mas é para quem tem já, né? Entendeu? Você colocar para tentar pegar essa última pernada de alta aí, só para aqueles clientes que são trade de curto prazo. Essa é a minha opinião, tá? Se a pergunta, porque sempre tem aqueles clientes que veem a máxima lá do ouro, a notícia, né? E vem conversar com a gente. Querendo comprar, né? Eu falei, pô, agora não é mais a hora, né? Fala, você pode estar correndo o risco de dar saída para os espertinhos, né? Exatamente. E você fala, como eu sou um alocador, cara, acho que ficaria um pouco de medo aqui de comprar, porque eu não vou ficar manobrando a tua conta dia sim, dia não. Perfeito. Então, acho que essa é mais a justificativa. Beleza. Que, na verdade, está 50 por 1, né? Uma onça de ouro vale 50 onças de prata. Eu acho que no teu gráfico ali que eu vi, acho que dá uns 17 anos para trás. Então, eu lembro acho que é mais ou menos isso, pelo teu gráfico que tu apresentou. A prata ela é mais volátil, né? A prata, cara, acho que ela chegou já um ratio em 2011, foi 30, então essa prata poderia vir para $160 sem o ouro mexer muito, e eu não sei se tiver muita gente vendida lá e sair cobrindo posição, pode ser que aconteça mesmo. É um mercado muito volátil a prata, né? Então, poderia continuar mais um tempo. É o que eu falei, fase de mania, né? O mercado pode engastalhar mais para cima ainda, pode. Eu não ficaria na frente, não vou advogar aqui, ficar vendido. Agora, talvez você não participar dessa briga de foice no escuro aí seja uma boa ideia, né? Não está valendo a pena. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa? Vamos partir para a semana. Obrigado por todos aí, a todos pela presença e boa sorte aí nos negócios. Bons negócios. Semana. Obrigado, bom dia. Um abraço.